Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Eliel Peixoto, da Igreja Presbiteriana da Ibiribeira, em Recife, Pernambuco. Nós estamos trazendo uma série de palestras, de palavra, de estudos sobre a pessoa de Jesus. Nós começamos esta semana falando por que Jesus se fez homem. E hoje nós queremos falar sobre a historicidade de Jesus Cristo. É Jesus um personagem histórico? Ou é Jesus apenas fruto da imaginação dos discípulos, daqueles homens do primeiro século da nossa era? Essa é uma discussão muito importante nos meios acadêmicos. Essa é uma discussão que ainda hoje mexe com a imaginação de muitos. Foi Jesus um personagem da história? Eu penso que sim. Eu quero dizer para os irmãos que eu fiz história, que eu sou historiador, que eu tenho pós-graduação em história, especialização. E na nossa faculdade de história tinha um professor antigo que ele dizia para nós, os alunos, tinha mais ou menos uns 50 alunos no curso de história, 4 anos, e ele dizia assim, que a maior mentira que nos contaram foi a respeito da família sagrada. Ele dizia isso com muita ênfase, com muita propriedade, querendo dizer com isso que Jesus, Maria e José nunca existiram, é apenas fruto da mitologia, da invenção, da imaginação do judeu primitivo. Mas será isso verdade? Eu penso que não. E a história está do nosso lado. Há evidências históricas, há evidências inúmeras a respeito da existência do Senhor Jesus neste mundo. Nós encontramos muitas pessoas importantes, eruditos, dos tempos de Jesus, como, por exemplo, Flávio Josefo, que foi contemporâneo de Jesus e de Paulo. E encontramos outros também, no primeiro e no segundo século, que descrevem a respeito do Senhor Jesus, fora os escritos do Novo Testamento. Então, deixe-me falar rapidamente aqui do que a historiografia narra a respeito de Jesus. Bom, para começar, Jesus nasceu no ano 4 ao ano 5 antes da nossa era. Portanto, ao invés de estarmos no ano 2020, nós estamos por volta do ano 2024, 2025. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós não sabemos a data exata do nascimento de Jesus. Alguns historiadores dizem que Jesus nasceu por volta do mês de março a junho. Outros vão dizer do mês de julho a setembro. A data é um mistério, mas o fato é que há soberbamente registros históricos que narram a historicidade de Jesus Cristo. E deixe-me falar do Flávio Josefo, que deixou inclusive o seu testemunho. Flávio Josefo foi um general de resistência dos judeus na guerra do ano 70 contra o imperador Tito, que na época era general. Os romanos cercaram a cidade de Jerusalém e depois os romanos venceram aquela guerra. Flávio Josefo pertencia à resistência, foi capturado, levado para Roma, mas quando os romanos perceberam da sua cultura, da sua erudição, os romanos fizeram um bom uso dela e permitiram que ele vivesse em Roma. E ele viveu até os últimos dias da sua vida, que morreu mais ou menos por volta do ano 100 no primeiro século. Final do primeiro século, ano 100, por volta de quando o apóstolo João estava terminando também a sua vida e terminando os escritos do Apocalipse. Meus irmãos, Flávio Josefo deixa um registro histórico a respeito da existência de Nosso Senhor no livro dele, A História dos Hebreus. Você pode comprar as Histórias dos Hebreus em qualquer boa livraria da sua cidade, ou mesmo hoje pela internet. Olha o registro que ele deixou. Nessa época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas, mestre de pessoas dispostas a acolher suas doutrinas.
atraiu muita gente, entre judeus e entre os helenos. Helenos é o nome dos gregos. Quando, por denúncia dos nossos notáveis, Pilatos ordenou à cruz, aqueles que lhe tinha dado seu afeto, ao princípio não o deixaram de amar, porque ele lhes tinha aparecido ao terceiro dia, de novo, vivo, como os divinos profetas haviam declarado. Meus irmãos, o testemunho de Flávio Joséfo é muito importante para nós falarmos da historiografia de Jesus. Primeiro, porque Flávio Joséfo, ele não é cristão, ele é judeu. E ele descreve, segundo, porque ele é contemporâneo. E ele está escrevendo aqui, mais ou menos no ano 34, 35. E ele descreve a respeito da morte de Cristo, sob o poder de Pôncio Pilatos, que era o governador da província da Judéia naqueles dias. Ele descreve aqui que os discípulos amavam Jesus tanto na morte quanto na vida e não estavam dispostos a abandoná-lo. E ele descreve aqui que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, conforme a declaração dos profetas divinos, certamente uma referência ao Velho Testamento, já que José, como judeu, deveria conhecer muito bem as escrituras de Moisés do Velho Testamento. O seu testemunho é importantíssimo. O seu testemunho corrobora com a historiografia da existência de Jesus Cristo neste planeta. Meus irmãos, mas não apenas Flávio Joséfo faz isso, mas ainda há um jovem governador da Bitínia, norte da Grécia, chamado Plínio, que escreveu o imperador romano. E nesse escrito, o imperador romano chamado Trajano, que era um dos homens mais cultos daquela época, esse imperador romano Trajano, pedindo instruções a respeito de como tratar os discípulos de Cristo. Isso por volta do ano 110, 112, já no segundo século. Olha o que ele diz. Em um dia determinado, Plínio narrando sobre os cristãos. Em um dia determinado, antes da aurora, antes do nascer do dia, cantavam um hino à glória de Cristo, como se fosse um Deus. Se reuniam para a refeição comum, um alimento comum e inofensivo. Meus irmãos, o testemunho de Plínio, o governador da Bitínia, é importantíssimo porque ele escreve para o imperador Trajano e esta carta foi preservada e o conteúdo dela chegou até os nossos dias. Ela fala de como os cristãos primitivos se reuniam no segundo século, como eles faziam suas reuniões. Ele diz que eles levantavam antes do nascer do dia, geralmente no dia de domingo. Olha aí de onde vem que nós guardamos o domingo, aquela história dos adventistas do sétimo dia, que foi a Igreja Católica que mudou a guarda do sábado para o domingo. Tudo isso é mentira e falta de conhecimento histórico. Segundo, celebravam Cristo com um hino, como se Cristo fosse Deus, segundo o governador da Bitínia, Plínio. E terceiro, participavam de uma refeição inofensiva, uma refeição comum, certamente fazendo alusão ao pão e o vinho da Eucaristia. Esse testemunho de Plínio também é importante, porque ele é romano, ele está escrevendo para o imperador, uma autoridade máxima dos romanos, e ele está falando, relatando a respeito da prática cristã no ano 110, 112. Terceiro, irmãos, ainda há um historiador romano chamado Tácito, historiador que descreve os horrores que foi o incêndio de Roma no ano 64, 65 da era cristã do primeiro século. Tácito é importante porque ele é romano, ele não tem nenhuma afeição aos cristãos, e ele está descrevendo a maldade de Nero, o imperador que tocou fogo. Roma tinha 15 bairros, ele tocou fogo em 9 dos 15 bairros romanos. O prejuízo e a destruição foi assoladora. E depois, para se safar, para escapar das acusações e da revolta do povo romano,
Nero pôs a culpa nos cristãos. E aí desencadeou-se a primeira das grandes perseguições, da universal perseguição contra os cristãos. E nessa perseguição foi morto Paulo e Pedro, no ano 64, 66 do primeiro século. Olha como Tácito, historiador romano, descreve o evento do fogo em Roma. Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente aos cristãos, que eram odiados por suas atrocidades, e os puniu com as mesmas terríveis torturas. Cristo, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério César. Se você ler Lucas capítulo 2, Lucas vai dizer que o nascimento de Cristo aconteceu no período de Augusto, mas Cristo morre no período de Tibério César. Sabe o que é isso? O cristianismo tem suas raízes fincadas na história humana. Aqui não é história de carochinha, aqui não é invenção, aqui não é engano, engodo, fantasia, não é Papai Noel, não é Branca de Neve, não é utopia, aqui é historiografia. E há registros históricos fidedignos da existência humana do Senhor Jesus que corroboram com o texto do Novo Testamento para quem não os considera como historiografia válida. Meus irmãos, há um terceiro depoimento ainda. Eu queria falar de Suetônio, outro historiador romano, muito importante para os romanos, um historiador latino, que escreveu a historiografia dos 12 Césares. Ele é muito importante para a historiografia romana, ocidental, latina. Olha o que ele diz. Como os judeus, por instigação de Crestos, ele chama Jesus de Crestos, estivessem constantemente provocando distúrbios em Roma, ele, Cláudio, que reinou de 49 a 55, os expulsou de Roma. Um outro dado preservado pela história que confirma o texto bíblico lá de Atos capítulo 18, quando Paulo encontra com Áquila e Priscila, que haviam sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Ele fala não apenas de Cristo, dizendo que foi crucificado no período de Pilatos, mas ele fala também, meus irmãos, que ele fundou o cristianismo. Meus irmãos amados, você que está aí do outro lado dessa telinha, escutando, ouvindo esse estudo, saiba, a nossa fé não é uma fé cega, não é um salto no escuro. O Deus eterno, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, ele deixou pistas na história, deixou vestígios na história que comprovam a fidedignidade da palavra de Deus, que comprovam que a Bíblia é inerrante, infalível, que ela é autoritativa, que ela é verdade de Deus para nossas vidas. Eu encerro ainda falando do que foi descoberto pela arqueologia moderna. Meus irmãos, os volumes de descoberta da arqueologia moderna são imensos e ajudam na construção da veracidade da palavra de Deus. Ajuda aqueles que precisam disso, porque nós cremos pela fé. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que nós não fomos chamados por Deus para explicar mistérios de Deus. Jesus nasceu da virgem, isso é um mistério. Como é que se dá uma virgem engravidar? Eu não sei. É dito no Novo Testamento que foi pelo poder do Espírito Santo. Nós não fomos chamados para explicar mistérios, mas eu e você, cristão, fomos chamados para pregar os mistérios verdadeiros, absolutos do Deus vivo. Pôncio Pilatos escreveu num relatório, e esse relatório foi encontrado. Olha o que ele diz, Pôncio Pilatos. E Herodes, Arquileu e Filipe, Anás e Caifás, com todo o povo entregaram-me Jesus, fazendo grande alarde contra mim, que eu deveria julgá-lo, Jesus. Eu, portanto, dei ordens para que ele fosse crucificado.
tendo primeiro mandado açoitá-lo, sem ter achado nele nenhuma causa para acusação ou malefícios. Quando ele foi crucificado, houve trevas por todo o mundo, e tendo o sol se escurecido ao meio-dia, aparecendo as estrelas, mas nelas não havia nenhum fulgor, e a lua não havia brilho, como se tivesse convertido em sangue, não deu a sua luz. Olha o que diz o texto aqui de Pôncio Pilatos. Você percebe isso? O Novo Testamento descreve isso em Marcos, o Novo Testamento descreve isso em Mateus, o Novo Testamento descreve isso fidedignamente, conforme o relato encontrado, escrito pelo próprio governador romano, Pôncio Pilatos, que foi o juiz e que mandou executar Jesus com a pena capital. Mas deixa eu dizer para você, ele fala aqui dos fenômenos naturais. Esses fenômenos naturais foram registrados por um escritor do ano 52 da era cristã, chamado Talo. Ele diz assim: sobre o obscurecimento do sol, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, que deve ter sido um eclipse. Não importa o que ele diz. A palavra de Deus diz que foi a tristeza do coração de Deus que se expressou naquele momento pela morte do seu Filho eterno, Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, e eu estou encerrando aqui, para dizer para você, amado ouvinte, que o Senhor Jesus é a luz que ilumina este mundo. Que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que habitam na região da sombra e da morte, esta luz brilhou. Sabe quem é esta luz? É Jesus, é claro que é Jesus. Jesus é a esperança das nações. O Deus eterno, o Deus que criou este mundo, que se importa com ele, que intervém nele, interveio, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus não nos abandonou, não nos deixou órfãos, sozinhos, mas ele enviou o seu Filho Jesus, que nos ama, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e deixou vestígios na história, mas deixou a sua poderosa palavra. A palavra de Deus foi deixada para a nossa fé ser edificado por ela. A palavra de Deus foi deixada por Deus para que nós tivéssemos sustentação na nossa fé. Que Deus abençoe você. Que você creia na palavra de Deus, que você se fortaleça na fé sagrada e que você ame a Jesus de todo o seu coração e que você saiba, Jesus não é um mito, mas Jesus fez parte da história humana e ele é tão importante que ele dividiu a história. A história humana é contada antes e depois de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.